Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Rosário e vamos começar mais uma aula. E aí, o que a história se trata? O que a história se propõe a ser? Vamos lá entender um pouquinho dessas questões. A história que a gente está falando aqui é a história com H. O que isso significa? Significa que ela é conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é saber. Conhecimento é um entendimento sobre alguma coisa. Mas a história não é qualquer entendimento. É um conhecimento específico. É um conhecimento científico. Significa que ele possui metodologia. Todas as ciências, todos os conhecimentos científicos, eles passam por etapas, que a gente chama de metodologia científica. Essas etapas, de maneira genérica, são observação, problematização, formulação de hipótese, experimentação, análise dos resultados e conclusão. Nas ciências humanas, geralmente a gente usa considerações finais para a conclusão. Cada ciência tem sua própria forma de percorrer esse caminho. Cada ciência tem a sua metodologia própria, mas obrigatoriamente ela vai ter que passar por esse processo para ser reconhecida como conhecimento científico. E apesar da metodologia específica de cada ciência, por exemplo, existe dentro da própria história abordagem. Significa que tem historiadores trabalhando com diversas fontes diferentes. Por exemplo, tem historiador que trabalha com documentos escritos, tem historiador que trabalha com fotografias, com pinturas, com filmes, com músicas, com diferentes formas de fontes. E para isso ele precisa ter uma metodologia, uma forma de trabalhar essas fontes de maneira bem específica para poder realizar o seu trabalho. Porque quando a gente fala em método ou metodologia, a gente quer dizer que é um meio para obter esse conhecimento, uma técnica ou um procedimento. Essa imagem aí é sobre o processo da ciência que é a química, mas ela pode ser muito bem aplicada às ciências humanas, às ciências biológicas, enfim, porque a base das etapas das ciências são a mesma, porém a forma como se vai percorrer isso que é o diferencial entre as ciências. Mas e a história? Como é que ela faz isso aí? A gente tem que primeiro entender qual é o objeto de estudo ou o objeto de pesquisa da história. E esse é o tempo e o homem. São seus pensamentos, são suas ações e também as suas marcas no cotidiano. Então, a história ela trabalha com o ser humano no tempo. Até então que a maioria das representações da ciência e história é geralmente um relógio ou uma ampulheta, né? Mas a base principal da nossa ciência é o ser humano, as suas ações e o seu cotidiano. Bem, eu costumo dizer para meus alunos que a história é como se fosse um quebra-cabeça. Só que a maioria, ou uma boa parte, ou algumas peças desse quebra-cabeça estão faltando e provavelmente a gente nunca vai achar. Porém, a gente procurando consegue encontrar peças. Às vezes as peças não estão tão claras, às vezes as peças estão em perfeitas condições. Mas sim, a gente vai montando esse quebra-cabeça e a gente consegue vislumbrar informações que a gente pode analisar através da nossa técnica, da nossa produção de conhecimento. Então, a história, ela é um procedimento aplicado em cima das fontes que a gente tem disponível e vai depender muito da qualidade dessas fontes e como o historiador tem, durante a sua carreira, capacidade de interpretar essas fontes. E essas fontes são os vestígios deixados pela humanidade. Pode ser de origem material, como, por exemplo, roupa, um pote, um copo, uma casa, uma telha. Então são coisas materiais que o ser humano produz no seu dia a dia. E também tem aqui as questões de subjetividade. Significa que são questões mais internas, como, por exemplo, sentimentos, tristeza, alegria. São também, por exemplo, rituais religiosos e significados de utensílios, de coisas que são produzidas. Tudo isso faz parte de uma cultura material, de objetos, uma cultura imaterial, que tem a ver com a subjetividade. Então, desde quando a história pode trabalhar com os seres humanos? Aonde a história da humanidade começa? Os historiadores antigos, assim, trabalham com o conceito de pré-história, que é justamente a história antes da escrita. Então, tudo que vem antes de se saber escrever, antes da fabricação da tecnologia da escrita, se chamava pré-história, pois se entendia que a história era determinada pela produção da escrita. Porém, hoje isso não é mais viável para se entender o ser humano em sua complexidade. Então, a gente trabalha
com quem a gente chamava antes de pré-história, mas o período mais antigo da humanidade a gente chama de paleolítico, o que significa pedra antiga. E por que isso? Porque a produção material desses indivíduos, desses humanos, eram em pedra que a gente chama de lascada. Então, eles fabricavam utensílios com pedra. Por que te diz que é uma produção cultural? Porque tinha uma produção parecida, por exemplo, se produzia objetos específicos com as mesmas características e tinha também intencionalidade de uso. Então, aquele objeto que era feito de uma determinada maneira era usado para tal coisa. Então, isso significa cultura. Produzir um significante, produzir um significado. Então, são seres humanos. E o que a gente está dizendo aí? São lá daquela imagenzinha que a gente é acostumado a ver, né? Da evolução da espécie, da evolução do homem. Cabe entender que cada homem desse aí produziu cultura, produziu significados, produziu significantes. E cabe também dizer que eles coexistiram em determinados momentos. Então, eles fazem parte também do nosso acervo cultural. Então, esse vídeo aqui é um passo para a gente começar a estudar a vida humana no tempo que a gente chama de paleolítico. Isso significa dizer um tempo que aconteceu há mais de 2 milhões de anos atrás. As referências que eu utilizei para fazer esse material estão no final desse vídeo.